Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos um convidado super especial. E assim, se você gostou do vídeo que eu fiz com o Bigon, eu vou deixar aqui em cima falando sobre teologia negra, sobre masculinidades negras. Hoje o assunto que a gente vai tratar é bem sobre essa questão racial também. Mas eu vou pedir para que meu convidado se apresente para a galera que me assiste. Massa. Então, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual hora que você está assistindo o vídeo, né? Mas meu nome é Jackson, sou Jackson Augusto, eu sou de Pernambuco, né? Então o sotaque é um pouco diferente. E eu sou do movimento negro evangélico, né? Hoje eu atuo como ativista dentro da teologia negra, não sou teólogo, mas eu atuo como ativista dentro da teologia negra. E é isso. Sim, isso é suficiente para responder as minhas perguntas. E aí a gente começa o quê? Com o pé na porta. A gente conversou um pouco em off sobre algumas coisas que a gente tinha para poder tratar nesse vídeo, então talvez ele trate algumas temáticas, a gente talvez não consiga se aprofundar em uma e outra, mas a gente vai falar sobre algumas coisas. E a primeira coisa que eu pergunto para você é: o movimento negro, e aí de um modo geral, não necessariamente o movimento negro evangélico, é homofóbico? É LGBTfóbico? Porque assim, calma. Deixa eu só tentar explicar isso pra vocês, que talvez esse questionamento se deu pra mim por conta de contextos que vocês desconhecem. No movimento negro, eu sou gay. E no movimento LGBT, eu sou negro. Eu vivo nessa intersecção e eu percebo, inclusive, que existem muitos homens negros hoje se organizando para discutir masculinidade e tal. E eu já vi muitos posts na internet sobre reunião de homens negros, inclusive das igrejas lá do Rio, e sempre essa discussão sobre masculinidade de homens negros é sobre homens heterossexuais. Eles não consideram outras masculinidades. E aí eu queria entender, assim, se tem alguma sugestão porque que se dá esse distanciamento de assuntos relacionados à sexualidade quando se fala sobre ser homem negro. Eu acho que a primeira coisa é que dentro da sociedade, né, acho que é a primeira coisa, existe um centro, né, existe um centro e todos nós somos atravessados por esse centro. Que estamos na margem. Que estamos na margem. E acaba que, ao mesmo tempo que a gente é atravessado, a gente também está querendo construir novas formas de olhar o mundo. Sim. Eu acho que o movimento negro, ele realmente tem um grande desafio ainda para conseguir pautar mais a questão da diversidade sexual dentro da interseccionalidade como um todo, né? Não olhando só a interseccionalidade como uma questão de gênero, sexualidade, mas interseccionalidade como uma questão estrutural, né? Nós somos seres muito individuais e que temos várias avenidas e que atravessamos elas na nossa história, desde o território onde a gente vive, desde muitas coisas. E que acaba que eu vejo muito que essa questão da colonização, né, que eu acho que quando a gente vai falar dos movimentos marginais, né, o que estão à margem desse centro, uma pauta que une a gente é justamente essa questão da colonização. E ela é uma pauta que a gente foge um pouco, porque é nela que a gente vai encontrar a questão do corpo que pode se relacionar, do corpo que pode sentir prazer, do corpo que pode ser amado, né? Então acho que para nós que estamos começando a discutir essa questão da masculinidade, né, como homens negros, heteronormativos, né? Eu acho que a primeira coisa que se deve ter é essa análise, porque senão não faz sentido a gente criar um movimento, a gente criar narrativa, a gente criar espaço para reproduzir a mesma coisa que esse centro que exclui pessoas, exclui corpos, exclui histórias, narrativas, faz, né? Então, assim, não faz sentido produzir. Vou entrar um pouco no campo do movimento negro evangélico, assim. Uma teologia negra, se essa teologia negra é LGBT-fóbica ou essa teologia negra ela é machista. Mas assim. é isso que a gente tem visto, inclusive, nas igrejas que a gente chama de progressistas, né? Que o progresso vai até determinado lugar. Existem igrejas progressistas, por exemplo, que não consideram a questão racial. Existem igrejas progressistas que são mais focadas na questão racial, mas são completamente alheias a qualquer outra questão. E aí a gente estava conversando também que existe algo que eu acho que vem antes de tudo isso, que é a nossa raça. Então, antes de eu ser
gay, eu sou negro. Por quê? Porque tem homens negros, por exemplo, que são gays, mas tem uma passabilidade, sabe? É um cara mais heteronormativo. Então, se ele não falar que ele é negro, que ele é gay, as pessoas não vão saber. Mas não tem como ele não falar que ele é negro, porque tá dado, tá posto. Então a raça sempre vai vir antes, só que a gente nunca é só isso. A gente é muitas outras coisas. Então, tipo, eu sou negro e eu sou gay, eu sou negro, gay e favelado, então tem tudo isso e existem muitas pessoas negras que têm todas essas especificidades dentro de si que são desconsiderados por conta de um movimento que é... Eu acho que é a ressignificação da identidade da gente, né? Eu acho que já que a gente está atravessado por um conceito de conhecimento ocidental, eurocêntrico, o que é o eurocentrismo? É nada mais do que uma distorção que a gente usa em qualquer lugar da vida. E na identidade da gente, eu acho que a gente está atravessado por essa distorção eurocêntrica no sentido de identidade. Né? Por isso que, por exemplo, a gente preza muito mais pelo individualismo. Quando você fala, eu sou negro, mas eu não sou só negro, isso também você está querendo colocar aí uma questão, duvidar da nossa identidade, porque já que o ser negro é um ser construído e o ser branco também é um ser construído, isso acaba individualizando a gente de várias formas. E quando a gente vai olhar para outras filosofias que não sejam as filosofias que se constroem na Europa, a gente vai ver que as construções do que é ser humano, do que é ser pessoa, está na coletividade. Está nessa interseccionalidade maior estrutural do que eu sou, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ver alguns tipos de filosofia que fazem assim, eu te enxergo e porque eu te enxergo, você é importante para mim. Isso é uma filosofia africana. Ou senão, eu sou porque nós somos. Então, quando a gente começa a ver a identidade a partir do outro, mas não só do outro, mas a partir da minha relação com o meu território e com as pessoas, né? Beleza, eu sou negro, então no meu território eu vou agir de certa forma, eu vou escutar certa música, eu vou me arrepiar com certos ritmos, eu vou me aproximar de certas culturas, eu vou me identificar com certos traços e, beleza, mas eu não sou só isso, eu também me relaciono com alguém, eu também amo pessoas, eu também me atraio por pessoas. Essa completude, essa plenitude coletiva, ela que dá mais sentido às nossas histórias. E isso é negado quando a gente vai para o sistema que a gente está colocado. Porque o sistema que está colocado, ele não vê a identidade como algo a partir da coletividade, a partir do meu território, a partir do que eu me relaciono. Mas ele vê a identidade a partir de um único ser. A partir de um ser que ele sim existe. Ele sim tem direito. Ele sim pode sentir tudo, ele sim pode ter acesso a tudo. Então, eu acho que o movimento negro, ele ainda, e aqui no Brasil também, ele tá passando por esse momento também de começar a dizer, vamos praticar a decolonialidade real, assim, sabe, no nosso dia a dia. Não tem como eu ser antirracista se eu continuo oprimindo alguém por ser quem ele é, porque a gente como preto foi sempre o que fizeram com a gente, foi o que a branquitude fez com a gente o tempo inteiro. Eles nos excluíram dos espaços de poder, nos excluíram dos espaços de conhecimento, das decisões da humanidade, até por ser simplesmente quem a gente é. Então, se a gente reproduz isso, a gente está reproduzindo uma lógica que nós mesmos estamos tentando derrubar, né? Então, o que eu chamo desse levante contra o centro, esse levante contra esse poder branco, ele tem que fazer parte também desse processo de autocrítica dos movimentos. Então, eu acho que, porque o movimento negro é um movimento ainda que precisa falar sobre essa questão da LGBTfobia, porque é um movimento que ainda está atravessado pela colonização, é um movimento que ainda está em andamento. Você, como é um negro e evangélico, a gente também tem os dados que indicam que a maior parte das pessoas negras no Brasil estão dentro das igrejas, né? São cristãos. E aí você acha que, para além dessa colonização, tem um pouco do fundamentalismo religioso dentro dessas impressões que a gente tem sobre os outros, inclusive sobre os nossos? Muito, né? O Brasil, ele quando a gente sai aqui e vem para a história do Brasil, sai dessa nossa bolha e vem para a história real do país, ele é um país que ele é construído à base de muito sangue, né? E ele começa
com a fé cristã e ele até hoje tá... a fé cristã, ela tá sendo protagonista, infelizmente, de muita coisa que atravessa a nossa identidade. Sim. E aí essa fé cristã, ela precisa ser também racializada, né? Que fé cristã é essa, né? Exatamente. Que Cristo é esse e de que lado ela está? De os perfis reformados, por exemplo, que são os mais populares dentro das redes sociais, que os jovens moderninhos evangélica gosta, e o título é Deus também é abençoado na ponta do fuzil. Então, quando a gente tem essa leitura, a gente sabe que Deus é esse. E, entendeu? A gente sabe que Deus é esse. Sim. E contra quem esse Deus, de fato, ele se levanta. Ele se levanta contra os que já estão marginalizados. Ele é um Deus que ele é produzido dentro de um poder que justifica a ponta do fuzil apontada para um corpo preto. Uhum. Né? E é o mesmo Deus que não vai olhar, por exemplo, para um corpo trans que está sendo arrastado num carro policial. Uhum. Sabe? E eu acho que qualquer Deus que se aproxime da gente com a imagem de um Deus que controla os corpos, de um Deus que justifica o que foi escravizado, ele é um Deus que, na política, ele tem um lado. Na política, ele se transforma numa justificativa do zelo bíblico. Uhum. E esse zelo bíblico, ele tá aí para justificar tudo. Sim. Ele tá aí... então, pelo zelo bíblico, sangue é derramado. Sim. Pelo zelo bíblico, Deus é desracializado. Jesus, ele não tem cor. Então, assim, por conta dessas construções, a gente acaba vendo que a fé cristã, ela continua sim sendo uma ferramenta de colonização, né? Ela continua sim produzindo colonialidade na mente das pessoas. Uhum. Ela continua sim dizendo que é para você, castrando a juventude, Sim. né? Castrando o nosso desejo, né? Sim. Algo que foi colocado dentro da gente. Nossos desejos sexuais, nossos desejos de vida, Uhum. nossos desejos até de amar outra pessoa. Então, eu acho que, com certeza, as igrejas até hoje são protagonistas nisso, assim, não tenho dúvida. E com base em tudo isso que você está falando, e principalmente reconhecendo de onde vem alguns desses problemas, né? Por que você, enquanto homem preto, insiste nessa fé? Eu sei que você deve estar gostando muito desse vídeo, então esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, porque o papo foi bem interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui pra gente o que você tá achando, porque esse papo não precisa terminar aqui. A gente pode continuar discutindo aqui nos comentários, nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Jackson. Então segue ele, eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E um beijo e até o próximo vídeo.